importante, né? Porque a gente precisa quebrar paradigmas, precisamos quebrar os famosos tabus que existem. Porque até anos atrás, tempos antigos, falavam, né, que os homens precisavam ser mais fortes, que as doenças não pegam, mas aí está aqui para a gente desmistificar isso. E não é questão de doença, é questão de prevenção. Então é importante que a gente fale do cuidado de uma forma geral para a saúde do outro, que não engloba só o Novembro Azul, que é um tema importante no mês de novembro, sim, mas que deve ser englobado o ano inteiro, porque a gente foca muito no câncer de próstata, né, que é o tema principal de hoje. Mas existem várias outras doenças que o público masculino pode acometer e que ele pode e deve ser prevenido. Então, por isso que é importante, quanto mais cedo a gente vir fazer os exames periódicos, exames mensais, porque tudo na nossa vida existe um tratamento ou existe uma cura, que só vai depender da gente, tá bom? Então, o que é o câncer de próstata? Alguém já ouviu falar? Ou alguém tem algum acometimento em casa? Sabe o que isso causa? Sabe o que isso significa? Se existe tratamento, se existe cura? Ou alguém já passou na casa com algum familiar que teve alguma patologia parecida? Acha que a gente pode fazer exame para prevenir? Ou ninguém sabe de nada? Alguém teve alguma questão relacionada a algum tipo de câncer na família? Acho que alguns, né? Alguns já depararam, né, com algum tipo de câncer na família, de alguma patologia, tá? Então, hoje, o câncer de próstata, ele é o segundo maior câncer que tem acometido nos homens depois do câncer de pele, tá bom? Então, existe vários mecanismos, vários tipos de exame que podem ser diagnosticados precocemente. Junto dele é o PSA. Alguém já fez o PSA ou já ouviu falar dessa sigla na vida? É um exame de sangue, né? É um exame de sangue, a gente vai detectar algumas enzimas que tem diferença ali na próstata. Mas o que é que eu preciso saber antes, né? Preciso saber a idade, a faixa etária. Qual que é mais ou menos a idade para mim coletar o PSA? A gente vai parar em alguns momentos. Se eu tenho, a primeira coisa que eu preciso perguntar para mim, enquanto pessoa, enquanto paciente, qual que é o meu histórico? O que eu tenho na minha família? Será que eu tenho predisposição para desenvolver algum tipo de doença? Seja o câncer, seja diabetes, seja pressão alta. A primeira coisa que a gente pensa, né, é no nosso DNA, na nossa família. Será que tem umas células que vai desenvolver maior, melhor, por eu ter já na minha família, por eu carregar isso? Muitas vezes sim, a hereditariedade ela fala bastante, tá? Então, se eu tenho na minha família alguma pessoa, algum tio, algum pai, irmão que teve algum tipo de câncer, alguma doença, o ideal é eu ficar esperto, tá? Então, vamos triar, vamos coletar o PSA a partir dos 45, 43 anos, para quem já tem comorbidade na família. Mas se eu quero rastrear, a partir dos 50 anos é uma idade específica ideal, tá? Quais são os sintomas que nós temos então? Vamos lá. O que vocês acham dos sintomas? O que é que eu tenho que aparentar no meu corpo para mim poder pensar em me cuidar? Somente fome, preguiça, o que mais? Aonde é que vem o câncer, então? Na próstata, né? E o que é a próstata? É o órgão genital masculino, que fica ligado, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, então o que é que acontece com esse órgão? Primeira coisa, urina, certo? Fica próximo da bexiga, não é verdade? Então o que eu tenho que pensar? O que é que vai acometer primeiro? O sistema urinário, não é? Eu vou ter dor ao urinar, dificuldade para fazer xixi, inchaço, às vezes sai um pouquinho de sangue. Então, tudo isso são sinais para a gente ficar alerta. Porque muitas vezes a gente não
para, não pensa, não avalia, não se cuida. Acha que é só falta de beber água, né? Aí é o meu rim que está gritando, né? Assim que a gente fala, meu rim que está querendo parar. E muitas vezes a gente não coloca um alarme, não coloca um alerta, e pode ser algo mais prejudicial para a nossa saúde. Pode ser que uma infecção urinária, mas nós temos que se cuidar, né? Para não deixar agravar. E com isso nós temos aqui a nossa equipe. Eu sempre friso muito no que nós temos hoje em dia aqui. Porque também não adianta a gente vir falar o que nós não temos de métodos aqui. Nós temos os nossos médicos, nossos exames que a gente manda, que a gente consegue diagnosticar e detectar precocemente. Então, vendo alguma anormalidade, a gente encaminha para tratamento. O câncer de próstata, que é o nosso objetivo que a gente está focando hoje, ele existe um tratamento e vai depender do estágio que esse câncer está para o homem. Ou seja, a gente vai entrar com algum tipo de radioterapia. Muitas vezes o paciente ele vai ser submetido a alguma cirurgia para retirada, inclusive, da próstata, tá? E aí vai ser a avaliação médica. Mas todos esses tipos de câncer, existe um tratamento específico. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é a chance de cura e de sobrevida. E nós precisamos falar, sim, que isso existe, tá? Não só o de próstata, mas nós temos aqui na aldeia pessoas que fazem tratamento de câncer. E que não é um tratamento, assim, fácil, né? Porque o tratamento cancerígeno, ele é para fora do município, é em Campo Grande. Então, requer o sistema imunológico, ele fica um pouquinho mais deprimido. Então, por isso que a gente tem que entrar para a prevenção. Quanto mais cedo a gente prevenir, é melhor. Mas aí a gente para pensar, quem é que se previne hoje? Quem é que procura o posto quando não está doente? Alguém vem fazer exame de rotina? Não, né? O senhor faz check-up uma vez. O senhor também? O seu Maurílio. Eu vou citar um exemplo aqui do seu Maurílio, porque eu sempre vejo ele fazer caminhada, né? Sempre vejo ele indo e voltando fazer caminhada. E a caminhada, ela é algo que é de graça e que traz benefício para a nossa saúde. Por quê? Porque às vezes a gente não cuida da nossa alimentação, né? E todos esses fatores, eles não estão apenas nas nossas células. Eles são adquiridos com o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente não tem uma alimentação balanceada. Às vezes a gente não consegue, a gente não tem acesso àquilo que dá de benefício para a gente. Ou às vezes a gente é teimoso mesmo, né? Então a gente precisa parar e pensar. Porque alguns são aposentados, né? E aí a gente prefere aquela alimentação que é um pouquinho mais fácil, chamada de embutidos. E esquece que são os ultraprocessados e esquece dos alimentos saudáveis. E aí começa, mais essa época de manga, começa a chupar bastante de manga e acaba esquecendo do exercício físico, que é uma das indicações que as meninas vão fazer depois conosco, que é muito benéfico para a gente. O senhor faz o exame uma vez no ano, o check-up? Uma vez no ano? E isso é bom, né? Porque aí o senhor consegue saber o que o senhor pode entrar e o que o senhor pode cortar, às vezes, na alimentação, né? E é isso que a gente não tem. Nós não temos esse costume. Porque quando a gente procura... Primeiro que a gente não quer nem procurar. Porque primeiro a gente não quer nem encontrar a doença, né? Tem aquela famosa frase, quem procura, acha. E isso a gente não deve levar para a nossa vida. Porque no momento que a gente acha, às vezes ela está tão erradicada, está tão cometida, está tão ali, que muitas vezes o tratamento, ele é um tratamento que a gente fala que não surge tanto efeito, né? Ou às vezes a gente não consegue matar o que realmente a gente precisa no organismo, e aí entra com umas outras condutas. Então o ideal é a gente fazer a prevenção, principalmente para a gente, para o público masculino. O que mais a gente tem hoje? Diabetes e pressão alta, né? O que mais a gente vê na nossa aldeia hoje? Pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, ou às vezes a pessoa que vem no posto, ela nem sabe que ela é diabética, ela nem sabe que ela é hipertensa. Vai fazer o teste lá no dedinho, está 400,
Né? Aí fala, ai, mas enfermeira, lá em casa eu estou indo no banheiro direto. Às vezes a gente não pensa no que pode já estar falando para a gente esquece de se cuidar. Então, por isso que a gente foca muito nos cuidados preventivos, né? Só que é difícil. É difícil para a gente manter e colocar na nossa cabeça que nós precisamos sim nos cuidar. E que os cuidados, eles são cuidados básicos, estão disponíveis para nós. Exercício físico, primeira coisa, exercitar. E não é fazer exercício 9 horas da manhã, né, meninas? Que o sol está bem lá em cima, que a gente vai tudo prejudica para a gente. É no horário que a gente levanta, né? Se eu tire 5 horas, só levar 4 horas, né? 4 horas, 5 horas, 6 horas, quando o sol está diminuindo. Fazer um pouquinho de exercício ali na casa ajuda o nosso organismo a fortalecer. Quanto mais tempo a gente vai adquirindo da nossa vida, as nossas células também elas vão acabando, elas vão morrendo. Então por isso que a gente tem que se cuidar, principalmente com a alimentação. Porque não adianta a gente vir aqui falar, chega em casa, o nosso alimento ele é totalmente distorcido, né? Totalmente diferente. O que a gente orienta, às vezes a gente orienta, mas não é aquilo que a gente consegue fazer em casa, não é? Ou às vezes a gente não faz de teimosia mesmo, toma refrigerante toda hora e troca a água pelo tereré, que é o que eu vejo que acontece muito. A gente pensa que está hidratando, mas não, já está colocando um diurético lá e vai eliminando. Não é verdade? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Isso é muito importante, né? A gente pensou, estava muito preocupada de ter um público dos homens, porque é bem difícil o homem procurar, né? Ele procura quando ele está ruim, né? Quando ele está muito mal, porque o homem ele é a natureza, né? Não, eu não vou, eu sou homem, né? E isso não, a gente não pode trazer para a nossa vida. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Eu creio que toda ação que nós formos fazer vai ter mais. Porque a gente precisa ter o conhecimento das doenças, né? Que pode acometer o nosso corpo, o nosso organismo. E vocês não podem ter vergonha de procurar. Nós temos os agentes de saúde, vocês podem estar falando com o agente de saúde, qualquer sintoma, a gente vai estar passando com o médico, fazendo os exames, né? E que vocês façam esse controle de uma pressão, de uma glicemia, vocês podem vir aqui no posto, né? Temos os exames que o doutor pode solicitar, os exames de sangue que a gente faz aqui, a gente coleta toda quarta-feira. E são séries de exames que a gente detecta vários tipos de doença. Então, vocês podem estar vindo, nos procurando, falando com a gente de saúde, a gente vai estar pedindo esses exames para vocês fazerem. Eu quero falar um pouquinho em relação ao PSA, que a Arielle falou. A gente não colhe ele aqui no posto. Por quê? Ele é inserido no sistema, que é do CISEG, mas a gente faz pelo SUS, tá? E também a gente faz o particular, que é R$50. Ele no particular, né? Se vocês solicitarem, quiserem fazer, a gente vai pegar o nome, a gente segue no sistema e quando sai a vaga lá, eles mandam chamar e a gente leva vocês bem aqui da UANA para fazer pelo SUS, tá? Mas se vocês quiserem também fazer o particular, não tem problema, né? Porque assim, a gente tem que guardar um pouquinho do nosso dinheiro. Particular é aqui ou é lá? É na cidade também. Tudo lá? Tudo lá. O PSA. O restante, a gente colhe aqui. Hemograma, glicemia, colesterol, ureia, creatinina, todos são aqui. Tá? Só o PSA, que é um dos exames que a gente faz de rotina para ver se tem alguma alteração. Tendo alteração nesse PSA, aí que o médico vai solicitar outros exames, né? Que é aquele exame. E qual a diferença do hemograma para esse outro que você está falando aí? PSA. Tem diferença? Tem diferença? Sim. O PSA é um exame específico para detectar a anormalidade do câncer de próstata.
porque eu consigo ver a enzima que tem na próstata. O hemograma já é um exame geral que eu consigo ver hemoglobina, hematócrito, geralmente se eu tenho algum tipo de anemia. O PSA não, ele já é direitinho ali para aquele objetivo, tá bom? E é por isso que, como ele é um exame objetivo para esse tipo de, digamos assim, de câncer, né? Mas ele detecta também outras coisas. Por isso que ele vai para o sistema de regulação, tá? Por isso que ele é regulado lá no nosso CISREG, mas ele sai. É importante a gente frisar, porque a gente pensa assim, regulação, vai demorar. Mas essa não demora não, tá? Mas ele tem toda essa burocracia, mas ele sai, tá bom? E assim, o custo ele não é tão barato, mas também não é tão... Mais outra dúvida. Tem uma dúvida aqui. Aquele saquinho que eles usam assim, é por causa dessa doença? Bolsa de colostomia, também. É por tá? causa dessa doença? Também. A bolsa de colostomia, o que ela é a bolsa de colostomia? Que alguns pacientes que têm ou próstata, câncer de próstata, ou câncer de intestino, ela para poder esvaziar as fezes. Quando a região do intestino ela ficou agravada por algum motivo. Quem tem câncer faz tratamento, pode usar a bolsa? Pode, mas também quem tem outro tipo de câncer, como o intestino, ou alguma coisa relacionada, também faz uso de bolsa de colostomia. Não necessariamente ele é para isso, tá? Porque existe vários tratamentos, vai depender do caso e do grau que está o câncer de próstata, no caso, tá? Mais alguma dúvida? O exame é de sangue da próstata, PSA de sangue. E do Toque. Acho que o toque tem outro, ultrassom. Ultrassom também. Outro ultrassom que vai ser Faz o PSA, né, primeiro, que é o de sangue, exatamente. Se der alguma alteração, aí o médico vai solicitar ou uma ultrassom, aí já é contra o médico. Ou às vezes muitas vezes o toque retal, mas aí vai dependendo da consulta. Mas tem vários exames sim que a gente pode diagnosticar, inclusive a ultrassom. Mas esse toque existe ainda? Existe, conforme critério médico. Fiquem tranquilos que ninguém vai chegar lá no consultório e falar, vamos fazer, tá vendo, né? Toque retal, mas não é assim que acontece